Sejam bem-vindos ao canal O Sacerdote. Hoje estamos com o livro de 2 Samuel, versículo 7 ao 16. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse, eis-me aqui. E ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou Amalequita. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois de sua queda. E tomei a coroa que tinha na sua cabeça, e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram, até tarde por Saul, e por Jonas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova, de onde és tu? E disse ele, sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. E Davi lhe disse, como não temes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então Davi a um dos mancebos e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus, toda honra, todo louvor, toda misericórdia, toda graça é dele, pertence a ele e somente a ele. É uma história muito interessante. Davi foi ungido rei sobre Israel por Samuel e desde então passou por muitas lutas, muitas provas, muitas batalhas, pois Saul o perseguia. Saul queria a morte de Davi. Curiosamente, Davi não queria a morte de Saul. Muito curioso, não? Davi, um homem segundo ao coração de Deus. Mas isto não isentou a ele falhas. Isso não isentou a ele do pecado. Isso não isentou ele a não falhar, a não errar. Davi errou, Davi pecou, mas ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem tão sábio. Mas mais que sábio, ele era um homem que confiava no Senhor. Cabe a mim e a ti também confiar no Deus de Israel. A história de Davi é longa e profunda, mas aqui nesta passagem estamos vendo os finais de Saul, que um jovem o matou, um jovem Amalequita. E eu me pergunto, todas as vezes que leio a história de Davi, não foi Davi quem foi ungido rei sobre Israel? Não foi a Davi dado o lugar de honra que seria de Saul? Foi, era exatamente dele. O Senhor o deu. Então, como e por que um jovem Amalequita, estrangeiro, matou Saul? Nós temos a nossa resposta aqui nesta palavra. Esta palavra diz que Davi chorou por Saul e seu filho Jonatã. Davi tinha um coração amável. Davi gostava de Saul e de Jonatã, seu filho. Davi respeitava a Deus e tudo quanto Deus tinha feito. Foi Deus quem ungiu Saul rei sobre Israel. Para Davi, Saul era o rei por direito. Porque para Davi, Saul foi ungido por Deus e Deus nunca falha e nunca erra. De fato, Deus nunca falha e nunca erra. Porém, os servos dele falham, erram, não confiam na palavra do Senhor. Este foi o erro de Saul. E por incrível que pareça, este também é o erro de Davi. E pode ser o meu erro e o seu também. Foi o erro de Moisés também. Não dar ouvido à voz de Deus. É estranho, não é? Aqui está dizendo que Davi dava ouvido à voz de Deus. Que ele prezava pela palavra do Senhor, porque quem tinha ungido Saul era Deus. Foi Deus quem ordenou a unção de Saul. Então para ele era inconcebível atacar Saul e tomar a sua coroa. Mas o Senhor não ungiu Davi como rei?
Então cabia a Davi dar um fim a Saul. Davi, como todos nós, teve suas falhas, e esta foi uma delas. O Senhor amava Davi por causa deste bom coração. Mas este bom coração também o impediu de fazer uma missão que foi dada pelo Senhor. Deus o amava até nas suas falhas, porque Davi tinha um coração bom e era um homem segundo o coração de Deus. Davi se recusou a matar Saul. Então, o Senhor se cansou e permitiu que a vida de Saul fosse tirada por um estrangeiro, alguém que não tinha a promessa. Porque o Senhor se compadeceu de Davi e das suas falhas, assim como ele se compadece da sua falha e da minha. Isso não tira a falha de Davi. Era Davi quem deveria ter matado Saul. Foi permissão de Deus para que assim o fosse. Foi ordenança do Senhor para que assim o fosse. Parece triste, não é? Mas o Senhor conhecia o fim de Saul. Assim ele também conhece o fim de Davi, o meu fim e o seu fim. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não um homem perfeito. Um homem justo, porém imperfeito, que falhou como eu e você vamos falhar algum dia. Mas o Senhor se compadece de nós nas nossas falhas, se compadece de nós em nossos defeitos. Ele permitiu que Davi mantivesse este bom coração, este bom hábito, este bom coração dado por Deus. Tanto que quando Davi cometeu um ato maldoso, matou o seu servo leal para ficar com a sua mulher, qual foi a oração de Davi? Deus, ponha em mim um novo coração. Sabe por que Davi pediu aquilo? Porque o seu coração tinha se tornado mau. O coração que Deus amava, que permitiu Deus, outro que não devia matar Saul, matá-lo, que fez com que o Senhor olhasse para a sua causa e permitisse a Davi chorar por Saul e Jonatas. Um coração que Deus permitiu chorar por Saul e Jonas tinha se perdido. Por isso, Davi orava dizendo: Senhor, me dá um novo coração. Porque o coração dele tinha se perdido. Um coração que o Senhor amava, mesmo em suas falhas. Então, nesta palavra, este foi o erro de Davi. Não fazer o que Deus ordenou. Mas o Senhor o amava porque mesmo em suas falhas ele estava apenas zelando pela vontade e honra e glória do Senhor Jesus, do nosso Deus. Curioso, não é? Um bom coração, uma boa atitude, um pensamento bom e honrado e mesmo assim, uma falha. Mesmo assim, um erro. Porque quem matou Saul não foi Davi. Foi um Amaleque, um jovem. Um jovem que estava com Saul e que duelava contra a nova ordem do Senhor, que era ter Davi no seu trono. Davi no trono de Israel. Vamos falar então sobre este jovem. Deus odeia os que não se firmam. Se você tem uma decisão a tomar, tome-a, permaneça firme nela. Para além de se arrepender e se chegar aos pés do Senhor, não se arrependa. Seja irredutível. Seja irredutível. Este homem, por assim dizer, era jovem, mas naquela época já poderia bem se considerar um homem. Servia a Saul e estava batalhando ao lado dele. E Saul fez coisas muito horrendas. Não vamos mentir. Não vamos apagar a história de Saul. Saul perseguia Davi e era contra a nova ordem que Deus tinha dado. Porque Saul devia sair do trono. Mas ele não queria. Saul ainda ficava pensando nas antigas glórias. Quantos estrangeiros não estavam com Saul? Quantos sabem qual era a vontade de Deus e não se chegaram ao pé do Senhor? Quantos sabiam que o que estavam fazendo era errado? Muitos, eu lhe digo. Muitos mesmo. Mas, mesmo assim, permaneciam perseguindo a Davi. Então, quando chegou-se ao fim, quando se viu que Saul não teria escapatória, este jovem resolveu ouvir Saul quando ele pediu a morte. Curioso, não? Um ato de, podemos dizer, misericórdia para que Saul não se suicidasse? Eu lhe digo, um ato de covardia. Um ato de pensar somente em si mesmo. Você pensa que aquele jovem fez foi bom? Eu lhe digo, não foi. Por sua própria boca, assim como disse Davi, ele próprio se confessou culpado.
que dizendo ter matado um ungido do Senhor. Você acha que ele fez isso por coisas boas? Você acha que ele fez isso por motivos inocentes e de bom coração? Não. Ele mesmo diz. Eu fiquei com medo porque sabia que não teria escapatória e que assim como o Saul caísse, também eu cairia. Covarde, medroso, pensando apenas no seu bem-estar. Você acha que se ele não pudesse tomar a coroa de Davi, para si ele não tomaria? Eu lhe digo, ele tomaria. Covardes também têm orgulho. Covardes também têm ambição. Curioso, não? Se perguntam. Que Deus é este que não tem misericórdia dos que imploram? É apenas porque vocês não sabem o que se passa na mente deles. É apenas porque vocês não sabem o que se passa por trás. É apenas porque você não conhece o profundo e escondido como Deus conhece. Covardes, mentirosos, aproveitadores. Porque o fim já estava certo. É Davi quem seria rei, Saul pagaria. Se não quer entregar a coroa, que é devida ao seu devido dono, tem que pagar. Tem que entregar. Não tem essa história de sim e não. Não. Se Deus falou que sim, é sim e acabou. Se Deus falou que não, é não e acabou. Não há misericórdia para os covardes. Não há misericórdia para os mentirosos. Deus chama todos ao arrependimento. Mas muitos em seu coração maquinam somente o mal. Não se arrependem verdadeiramente. Aquele jovem não se arrependeu verdadeiramente. Amalequita, ele disse, não é? Que necessidade era essa de dizer seu povo? Curioso, não? Se chegou a Davi como um bom moço, se chegou a Davi como tendo feito a coisa correta, se chegou a Davi como um homem que tinha se arrependido de tudo que tinha feito. Eu lhe pergunto, você conhece o coração daquele jovem? Como Deus que o fez o conhece? Não. Então não há por que questionar por que ele foi morto. Davi orou e chorou por Saul e seu filho Jonatas. Davi, um grande homem, jejuou e ordenou que os seus servos jejuassem, chorassem, clamassem juntamente com ele. Deus age no jejum. Deus age no clamor. Deus age na oração. E ainda se perguntam por que aquele jovem morreu. Quem disse que não foi ordenança do Senhor? Quem disse que não foi ordenança do Senhor? Quem disse que não foi o Senhor que não ordenou? Foi o Senhor que ordenou. Ali fala claramente. Davi jejuou com os seus homens. No jejum o Senhor fala. No jejum o Senhor ordena. No jejum o Senhor dá misericórdia. O próprio Davi perguntou àquele jovem. O próprio Davi perguntou, quem és tu? Da onde vens? E ele respondeu, sou Amalequita. E Davi falou, tua própria boca te entregou. Você confessou ter matado um ungido do Senhor. Você não tem medo? Você sabe por que Davi perguntou isso, se ele não tinha medo? Porque Davi também era um ungido do Senhor. Quando as coisas estavam ficando ruins para aquele jovem Amalequita, jovem utilizado por Satanás, por assim dizer, ele matou Saul. Tudo bem, Saul o permitiu. Mas se ele tinha coragem para matar Saul, você não acha que ele tinha coragem para matar Davi? Ele tinha. Na verdade, a morte de Saul provavelmente o encorajou ainda mais. Você e eu não sabemos o que intenta o coração do homem, mas Deus o sabe. Questionamos tanto às vezes os porquês de Deus, sendo que não temos direito a algum. Eu mesma sempre me perguntei, quando li esta passagem, por que este jovem morreu? Bom, aí está a resposta. Porque não conhecemos o coração do ser humano. Porque quem conhece é somente Deus, o Deus de Israel. Não conhecemos o que o coração intenta. Não conhecemos o coração mau das pessoas. Queremos sempre ver o bem. Porque faz bem. Porque acalma a mente.
Mas a realidade é que nada é tão bonito e agradável quanto pensamos. Em cima no céu e embaixo na terra, somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus. Somente Ele sabe o que acontece no profundo e escondido. E eu lhe digo, o Senhor lhe diz, há muitas coisas desconhecidas que não conhecem, e somente a Ele cabe saber. Que possamos cada dia mais confiarmos nele. Não sejamos como Davi, que por seu bom coração não ouviu o Senhor. Não seja guiado pelas suas emoções. Seja guiado pela voz do Senhor Jesus. Davi se recusou a matar Saul, e Deus assim o permitiu. Porém, saibamos nós que Davi era quem deveria ter realizado aquilo. Era responsabilidade de Davi. E quando não assumimos as nossas responsabilidades, outra pessoa tem que o fazer. A sua responsabilidade, minha e sua, somos nós quem temos que fazer. Porque nós não fazemos igual. Nunca faremos. Nunca faremos. A responsabilidade minha e sua. Nós nunca faremos igual uma da outra. Quando o Senhor tem que levantar outro para fazer, tenha misericórdia, Deus, de ti. Tenha misericórdia, Deus, de mim e de você. Porque o povo bem o diz. Quando nos recusamos a fazer, o Senhor levanta outro e ainda melhor para fazer. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que Ele não queira cobrar. Para que Ele não queira cobrar essa responsabilidade de mim e de você. Porque Deus teve misericórdia de Davi. Davi passou por poucas e boas. Mas o Senhor teve misericórdia de Davi aqui. Porque o Senhor poderia ter cobrado dele. Mas o Senhor não o quis. Porque Ele é misericordioso e magnânimo. Glória seja dada a Deus em cima no céu e embaixo na terra. E até o inferno o obedeça. Aqueles que têm ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Jesus veio, morreu como um homem e ressuscitou no terceiro dia como rei sobre todo o Israel. E chegamos até aqui. Muito obrigada. Tenha um bom dia, uma boa noite. Que o Senhor lhe abençoe. Amém.